Gente, o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Eu acho que vai tirar aí, um monte de dúvidas, porque tem muita gente até depois que alguns influenciadores, algumas pessoas mais famosas se pronunciaram na internet, muita gente com dúvidas sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista em adultos, né. Então a gente vai falar sobre esse tema, tá. Para quem não sabe, é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades de comportamento, linguagem, comunicação, interação social. Embora esteja associado às crianças, o TEA pode acometer pessoas de todas as idades, inclusive os adultos. Muitos não diagnosticados na infância vivem com o chamado autismo de grau leve. E adultos com esse perfil podem ser altamente funcionais, vida normal, com boa capacidade de se adaptar a diferentes situações, o que acaba dificultando a identificação precoce do transtorno. Apesar disso, eles ainda podem apresentar certos sintomas que afetam talvez a capacidade linguística, realização de tarefas, interação social, uma coisa só ou todas, enfim. Para a gente conversar sobre esse tema, entender melhor, eu recebo o psiquiatra doutor Calildo Alibe, que eu já digo para vocês, é um senhor psiquiatra maravilhoso, está sempre aqui com a gente. Tudo E bom? eu digo que ele é o médico de toda a minha família. Eu confio nele. É assim: "Doutor Calil", aí ele ajuda. Porque é um psiquiatra que vê o paciente como todo, né, isso é importante. Ainda bem, né? Hoje a medicina precisa ser isso, né? Tem que ser assim, Nós né. passamos por uma época de muita especialização na medicina e hoje estamos voltando a ter uma visão mais global do médico para ter uma visão global do paciente. Como é importante. Eu sei que às vezes você não tem um médico de confiança, um médico que tenha esse olhar para o todo. Então aproveita esse momento aqui com o doutor Calildo Alibe. Aproveite, porque temos aquele momento de perguntas e respostas. Então pode enviar a sua pergunta para o doutor Calildo Alibe também. E se tiver alguma dúvida e falar assim, puxa, eu queria passar em consulta, eu vou passar para vocês o contato. Durante a entrevista também aparece. Já marca e vai lá para conhecer pessoalmente. Eu gosto muito de levantar essa bandeira, gente, que médico, psiquiatra, não é, ai, uma coisa que depõe contra a imagem de ninguém. Pelo contrário, ele é o meu médico psiquiatra, tá? Preciso, é importante, foi importante numa época bem específica, mas ele é o meu médico. E é nele que eu realmente confio. Então, por isso que eu estou aqui conversando com ele, indicando para vocês. Mas vamos lá, vamos falar de TEA, transtorno do espectro autista. É, é interessante que muitos adultos têm e nem sabem que tem, né. É porque, na verdade, quando foi descrito o autismo, ele foi descrito na década de 40 por um psiquiatra americano, chama Leo Kanner, e ele descreveu um quadro do autismo grave. E aquele quadro em que a criança não se comunicava, raramente fazia algum gesto, só indicava as coisas e era muito comprometida, esse quadro, ele existe, né? Mas isso é um pedaço pequeno e só isso foi chamado de autismo. Com o passar das décadas, nós fomos descobrindo quadros um pouco mais leves que também faziam parte desse espectro autista. Então aí apareceu um quadro, então esse garoto pode ser que ele tem habilidades um pouco diferentes, então foi chamado de Asperger, que era um quadro em que a pessoa tinha muita habilidade em uma determinada coisa. Então começaram a surgir outros quadros. Dos anos 2000 para cá, houve uma ampliação desse conceito do autismo. Então, o conceito do autismo não é só mais aquele nível 3, que é aquele quadro grave, que fica realmente muito comprometido, que a gente faz o diagnóstico já no primeiro ano de vida. É uma criança que já nem se relaciona com a mãe, não mantém olhar, não pega. Então, é uma criança que já chama atenção desde muito pequenininha. E essa vai ser tratada desde pequena. O nível 2 é um nível já com comprometimentos, demora um pouco mais para fazer o diagnóstico, mas já com 3 anos, 4 anos, 5, você já percebe tantas coisas que já se faz o diagnóstico também, no máximo na escola, no comecinho da pré-escola, se faz o diagnóstico. Mas tem um tipo muito leve, que a gente chama de suporte 1 ou nível 1. Então, quem são essas pessoas? São pessoas que passaram desapercebidas lá na infância, porque tem um contato, ela tem um rendimento, elas passam às vezes com crianças que têm mais foco em alguma área específica,
mas vai passando. Tem um contato, porém sem aprofundar o contato e essa interação social. É uma criança de pouco contato, de pouco traquejo emocional e realmente dessa percepção das relações. Por exemplo, outro dia chegou um rapaz do consultório, que é um garoto que eu atendo, que é um autismo tipo 1, e eu estava de costas com a secretária. Ao invés dele falar um oi, ou cheguei e tal, ele me dá um tapa nas costas. Você olha para trás, alguém te dando um tapinha, não, tapinha nas costas, foi o jeito dele me dizer oi. Alguém com pequenas alterações, pequenas coisas. Esse foi passando desapercebido. Estudou, fez faculdade, tem relacionamentos, mas sempre passa como alguém com, às vezes, pequenas tolerâncias a barulho, pequenas tolerâncias a sair da rotina. Ele se dá bem com rotinas muito estritas. E a principal característica é a dificuldade dessa sensibilidade, do colocar-se no lugar do outro. É alguém que tem muita dificuldade nessa relação da empatia, de sentir como o outro, de pensar no outro, de ter uma amplidade, né, uma amplitude maior desse leque emocional que a gente tem. Essa é a maior dificuldade desse autista tipo 1. E são pequenas coisas. E isso foi passando desapercebido ao longo do tempo, da história. Às vezes passa como alguém assim, puxa, um pouco diferente, ele é mais isolado, ele é mais tímido, ele tem pouco contato, poucos amigos, se interessa por coisas muito específicas. E quando está num trabalho, por exemplo, ele pode ter um ótimo desempenho num trabalho específico dele, né, Cláudia? Então ele tem um ótimo trabalho e trabalha naquilo. Agora, você não pode esperar que ele, por exemplo, tenha uma interação muito grande com as pessoas. Isso já é muito difícil para ele. Essa seria a característica principal do autista, Sem interação dúvida. social? Sem dúvida. Essa é a grande característica básica de todos os níveis. A pessoa já nasce pertencente ao transtorno do espectro autista. Sim. Não pode acontecer de desenvolver num determinado momento da vida. Isso ainda é uma questão delicada, mas nós sabemos hoje que nós temos uma característica genética. Nós não conseguimos ainda, olha, está em tal gene, em tal lugar, em tal coisa, nós não conseguimos ainda. Mas isso tem caminhado, tem muitas coisas relacionando e estudando o que acontece, mas provavelmente é uma origem genética afetada por tudo que te acontece, principalmente na primeira infância. Nós sabemos que os estressores graves de primeira infância podem, inclusive, alterar o DNA. Então, isso a gente sabe. Pode favorecer, por exemplo, que essa pessoa na adolescência tenha mais ansiedade e depressão, por exemplo. E talvez essas questões do autismo fossem uma interação entre alguns fatores de risco, um fator genético e fatores ambientais. Mas nós ainda não conseguimos ter isto de uma forma muito clara. A medicina, ela está evoluindo, né? É o tempo inteiro com muitas descobertas. Eu fico pensando, é importante fazer o diagnóstico para aceitação ou existe algum tipo de trabalho que pode ser feito que melhore a condição de vida dessa pessoa? Mas eu vou te deixar responder daqui a pouquinho, a gente continua, tá bom? Vamos lá, quero aprender mais, né? E acho que você também, porque saber é importante, até para a gente criar aí uma dinâmica de mais aceitação em relação aos outros. Somos diferentes, mas será que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor a partir do momento que a gente tem o diagnóstico? É isso que a gente vai descobrir já já. Vamos lá. Doutor Khalil do Alibi. Então, eu deixei aqui uma dúvida no ar, né? Existe algum tipo de tratamento para o TEA? Olha, a importância da gente detectar o TEA, ele é extremamente importante. Por quê? Na criança, quanto antes a gente institui o tratamento, então mesmo crianças graves, tipo 1, tipo 2, quanto antes você institui e quanto mais amplo for esse tratamento, com terapia, com psicopedagogo, com, às vezes, medicamento para controlar
basicamente as atitudes, que às vezes pode ser um pouco mais agitado, ou tratar um pouco as complicações que o TEA pode estar associado com outros quadros, por exemplo, com convulsões, principalmente na infância. Então, quanto antes se faz o diagnóstico e o tratamento, melhor a evolução na criança e nos tipo 3 e 2. O tipo 1, que é essa adulto que faz o diagnóstico aqui na frente, já com 20, 30, 40 anos. Qual que é a importância de se fazer esse diagnóstico? Primeiro, vai dar um alívio enorme a ele. Esse é o primeiro ponto, porque ele convive, sabe as dificuldades disto, porém ele não sabia nem o que tinha. Será que eu tenho déficit de atenção? Será que eu só sou meio isolado, tímido a mais? Porque ele percebe essas mudanças nele e as pessoas percebem. Então, ter um diagnóstico realmente é aliviante. Esse é o primeiro passo. O segundo, existem terapias agora específicas para isso. Então, você vai fazer com que ele consiga se concentrar em outros detalhes, tomar atenção e relacionar-se com o outro, estimular, por exemplo, atividades físicas que tenham contato de toque e que tenham, por exemplo, um contato social. Dançar, por exemplo. Então, por exemplo, se vai estimular que ele vá a uma academia, mas não para ficar isolado só na academia fazendo alguma coisa para ele, mas, por exemplo, uma aula de dança, alguma coisa que ele tenha que interagir. Isto é um exercício que ajuda muito essas pessoas. Então, veja que nós temos terapias mais adequadas e mesmo psicoterapias focadas nessa interação. Isso ajuda muito. Não há um medicamento. O medicamento é apenas para cuidar das situações em que ele tem alguma situação delicada. Então, tem um quadro maior de ansiedade, tem um quadro maior de irritabilidade. O remédio, na verdade, ele apenas alivia os sintomas que ele estiver apresentando. Não há uma terapêutica específica para isso. Para crianças tipo 3 e 2, existem remédios que ajudam muito nessa interação, nesse comportamento. Para o adulto, que é tipo 1, suporte 1, que a gente chama, aí não tem um remédio que tem uma ação específica, mas tem os que ajudam muito nos sintomas que ele estiver apresentando. Mas a terapia é fundamental e a dança, o toque. Eles têm muita dificuldade de tocar o outro, de sentir o outro. Então, isso é uma terapêutica que pode ser muito usada, Cláudia. E são terapias excelentes, eu acho que para todas as pessoas, né? Que coisa boa, todo mundo ter a oportunidade, primeiro, de fazer uma terapia para lidar melhor com as suas emoções, né? Ter atitudes mais coerentes e compatíveis com aquilo que a gente quer mostrar para a sociedade. E, gente, atividade física é super importante, sou super a favor, mas essa com o toque, a gente voltar a sentir mais o outro é importante. Até porque eu fico sempre olhando as criancinhas, né? Eu com os meus netos, por exemplo, o tempo inteiro dando beijinho, carinho, né? A gente cresce, ninguém mais faz carinho no adulto, não é verdade? E como é importante, como é bom, é algo maravilhoso. Até houve na Europa e depois nos Estados Unidos a campanha do Ganhe um Abraço. Pessoas que andavam com essa placa na rua, se alguém quer ganhar um abraço, e foi um sucesso. Eu soube esses dias que tem uma influenciadora aí que ela fica num lugar só para vender abraço. Está fazendo sucesso que ela está vendendo abraço. Eu gosto de abraço grátis, não adianta que eu não vou pagar por abraço. E abraço afetivo, afetuoso. De verdade, carinho, né, doutor? Agora, tem muita gente, principalmente mulheres, fazendo aquele diagnóstico, né? Falando umas para as outras, como se todos os homens do mundo tivessem autismo. Existe um risco aí, né? Da gente, de repente, começar a rotular como se todo mundo tivesse dentro do espectro. Porque o homem, de fato, é diferente da mulher. Ele é mais autocentrado. Algumas vezes eles têm o hiperfoco. O hiperfoco, a maioria deles, eu acho que é o futebol, alguns é a ferramenta, é o carro, né? E aí é interessante que num grupinho de mulheres, isso não sei se você sabe, mas eu vou te contar. Então, uma fala para a outra, eu acho que meu marido é autista. O meu também. Mas eu acho que o meu também, no final das contas, todas acham, né? Mas tem uma diferença.
É porque, na verdade, o que se fala do marido é que ele teria uma pouca interação com o teu sentimento. Ele compreenderia pouco, ele não liga muito, ele quer coisas mais objetivas. Algumas coisas são características masculinas e são determinadas por hormônios. Então, realmente, você vê o homem, o cérebro é interessante. Por exemplo, homens têm mais neurônios do que as mulheres, de uma forma geral. Mas especificamente em regiões cerebrais em que tenha mais a coisa da lógica, da localização e da força. Então, senso de localização masculino, você tem uma concentração maior de neurônios do que naquela área da mulher. Por isso que os homens respondem mais rapidamente qual é a mão direita e a esquerda. Direto. Então, sabe melhor a localização. Homens têm mais força muscular, então você tem neurônios mais focados nessa área, uma densidade maior neuronal nessa região do que em outras. Então, você tem características diferentes cerebrais, né? Mas isto também leva os homens a um comportamento mais lógico. A gente costuma brincar que ele sente com o cérebro. Ele racionaliza sentimento muito mais. Ele... não na hora da conquista, né? Porque aí são todos ótimos para tentar uma conquista e se desdobram em 10, mas no dia a dia, no casamento, nessa relação mais longa, e aí você conhece a pessoa realmente como é, são mais racionais, não se ligam tanto nas questões do afeto, que as mulheres são muito mais ligadas nisso do que os homens. Em compensação, mulheres têm um desenvolvimento emocional muito maior do que os homens. Então, elas têm mais neurônios concentrados em regiões do hipocampo, regiões do afeto. Então, umas coisas interessantes que são até da diferença biológica. Olha que interessante. Mas não são todos autistas. É bom a gente entender também, né? Para não sair rotulando. Mas, ao mesmo tempo, entender que se for grau 1, tem tratamento, suporte, para dar mais qualidade de vida. Leve o marido para dançar. E para quem tem esse grau 1, vai ser um alívio o diagnóstico, claro, e não uma ofensa. Claro. E aí o diagnóstico é feito por uma consulta médica e exames neuropsicológicos, que são extremamente importantes para diferenciar o que é o jeito, a personalidade da pessoa, o que é só um excesso de racionalização e o que seria realmente uma alteração do neurodesenvolvimento, que seria o autismo. Perfeito. Tem mais homens ou mulheres dentro do espectro autista? A princípio, nos quadros mais graves, mais homens do que mulheres. Mas nesses quadros do TEA, do suporte 1, a gente ainda não tem uma estatística tão clara. Se imagina que seja mais prevalente em homens. Mas como é um diagnóstico ainda recente, que ainda é difícil de ser feito, você precisa dessa testagem, que não é tão simples. São várias sessões de testagem neuropsicológica para se fechar um diagnóstico. Então, esse diagnóstico é mais complexo. A gente não tem uma estatística ainda muito grande. Mas então, aqueles testes da internet... isso vai dar positivo em um monte de casos que não seriam positivos. Então, não vale a pena. Vou voltar já com o nosso quadro Perguntas e Respostas. Ó, aqui fica assim, né? Vai ficar parecendo consulta médica, mas é para aparecer mesmo, tá? Então manda a sua questão, o que tá pegando aí, fica à vontade. Posso até abrir o leque, porque eu tô com um psiquiatra maravilhoso. Então, se o assunto é relacionado à psiquiatria, manda pergunta. Vida Melhor Oficial é o nosso canal no Instagram e é lá que você vai mandar a sua pergunta. A produção coloca já na tela. Vamos lá, agora aquele momento, perguntas e respostas. Estou conversando com o psiquiatra Dr. Khalil do Alib. Você que está procurando um bom médico, um bom psiquiatra, você pode ligar e marcar a sua consulta lá no 11 3284 5876, 11 3284 5876. E através do Instagram, Clínica DR Khalil do Alib, você também tem bastante informação, tem atualização ali sobre o que está acontecendo no mundo da medicina e da psiquiatria. Vamos lá para as perguntas, doutor? Opa! A turma sempre participa muito aqui, eu adoro. Eu digo que parece uma consulta médica, né? Delícia. Ó,
Cleci está perguntando, narcisismo pode ser um tipo de transtorno do espectro autista? Não. Narcisismo é uma alteração de personalidade e a pessoa está sim voltada para ela, mas para o benefício dela, e ela tenta envolver aos outros, fazer coisas com os outros, mas visando algo que a recompense, que ela fique bem. Então, o autista não tem esse jogo de cintura, não tem essa questão da personalidade. Ele tem uma relação limpa, clara, direta, às vezes direta demais. Ele não faz subterfúgios, ele não elabora as coisas, ele quer perguntar uma coisa, ele pergunta direto, sabe? Por isso até que tem dificuldade nas relações pessoais, né? Um sincericídio, né? Porque ele te pergunta na hora, no ato. Então ele não tem essa questão social que o Narciso tem muito. O Narciso é um camaleão que fica ali, né? Todo sedutor, né? Manipulador. Felizmente o autista não. Direto. A Arlete Brito diz, boa tarde, tenho uma filha autista do suporte 3 e acho que meu esposo tem algumas características. Até ele já percebeu. Onde fazer esse teste para adulto? Então, os locais que fazem o teste para adulto, é uma testagem neuropsicológica, ela precisa ser indicada por um médico, então ele precisa primeiro passar no médico, pegar uma indicação. Existem algumas clínicas psicológicas que fazem, tanto no serviço particular quanto nos convênios médicos e nas universidades se faz isso de forma gratuita. Tem uma fila, geralmente, que é uma testagem longa. São 4 a 6 sessões e para se fazer o laudo disto, às vezes demora algumas horas. Então o profissional fica dedicado a isso 8, 10 horas no total. Então são testes longos, super elaborados, então ou o convênio médico, se tiver um convênio, ele pode cobrir isto, ou as clínicas particulares, ou as universidades costumam ter serviços de neuropsicologia. Perfeito. Elizabeth Detredil, boa tarde, tenho 60 anos, sempre tive dificuldades para concentração. Que tipo de exercício é bom? Olha, eu acho que com 60 anos, eu também me incluo nisso, né? A gente começa a ter que fazer uma avaliação médica primeiro. Pode ser uma deficiência de vitaminas, isso traz muito. O pós-Covid trouxe alterações de memória também, e aí tem tratamentos específicos, complexos vitamínicos específicos que ajudam muito. E se você sempre teve isso desde lá de trás, acho que a primeira coisa talvez seria realmente uma avaliação hormonal, ver se está tudo realmente bem com você. Esse desde sempre é desde quando? Houve um agravamento? Isso teve na pós-menopausa? Então, olhar a primeira pessoa realmente como um todo, olhar, fazer os exames gerais e depois, se a gente pensar assim, 60 anos, a gente começa a ter um declínio cognitivo. Né? Isso é natural, é da idade, infelizmente. Né? E ainda depois da Covid, então, nem se fala, né? Muito grande. A Fabiana diz assim, boa tarde, como saber se o adulto é somente tímido ou é um autista grau 1? É porque essa é uma das características, um certo isolamento, mas tem as outras. Uma alteração nessas questões de toque, a pessoa tem dificuldades com toque, com as pessoas o toquem, ou ele se toque, ou tocar aos outros. Uma alteração com som, muito som deixa a pessoa às vezes mais incomodada do que o normal. Ou então a pessoa tem dificuldades de estar conversando com você e outra pessoa está aqui do lado ou falando outra coisa. Ele tem essa dificuldade de estar só em um e não estar tão ligado em tudo. São várias coisinhas pequenas, por isso que a gente precisa de uma testagem complementar que chamam atenção. Mas a interação social é o principal foco. E depois eu tenho um paciente que é casado, né, como o exemplo que alguém deu aqui, né, é casado e a mulher também tem traços autistas. Isso é comum. A chance do filho nascer autista é grande? Nós falamos de uma questão genética do autismo, então isso realmente acontece e a gente tem um risco maior do que na população em geral. E o risco é maior no sentido de ser grau 2, grau 3 também? Apesar deles serem grau 1? Não. A ideia é a seguinte, antigamente nós falávamos de uma criança autista para alguns milhares de nascimentos.
Hoje, se a gente pensar no espectro 1, é uma criança autista para cada 36 nascimentos. Ficou muito mais frequente, né? Bom, a gente ainda não sabe a causa disso. A cada 100 crianças que nascem, 3 crianças terão algo ligado ao suporte 1. Então, é muita gente. Provavelmente já devem haver pesquisas para descobrir o porquê disso, né? Então, isso tem sido mais estudado e a gente tem focado muito nisso. A gente vai se surpreender logo, porque com certeza... Nós achamos que com o projeto Genoma e mapeando a gente saberia muita coisa. Nós ainda estamos começando tudo, viu, Cláudia? É isso aí. Magna diz, boa tarde, meu filho tem 23 anos e tem atitudes e comportamentos infantis. Só quer ficar no quarto e costuma falar sozinho. Será que ele é autista? Eu acho melhor levá-lo a uma avaliação médico, médica. Né? Fazer uma avaliação. Uma avaliação médica, porque pode ser o autismo, pode, aí já pensaria até no suporte 2, mas ele pode ter outros quadros psiquiátricos que têm que ser avaliados, né? E precisa, viu, gente? É responsabilidade do pai e da mãe observar o filho, perceber esse filho e levar para fazer um tratamento. Não importa se ele tem 23 anos, você está percebendo agora, faça isso, tá bom? A Maria Elizabeth diz, boa tarde, Cláudio, doutor Calil, gostaria que o doutor falasse como o espectro autista dificulta uma pessoa adulta a entrar e permanecer no mercado de trabalho. Depende, por isso que ele precisa ser orientado, por isso que o diagnóstico é importante, sabe, Cláudia? Porque se você tem um diagnóstico adequado, e isso já se sabe disso, você já começa a orientá-lo para as coisas específicas. Então, por exemplo, ele provavelmente não vai conseguir fazer um trabalho de relações públicas, mas ele pode trabalhar numa área técnica muito bem, obrigado. Ele pode fazer uma coisa rotineira. Rotina, para uma pessoa de suporte 1, é fantástico. Ele vai se dar muito bem, vai trabalhar com aquilo, algo que exige uma certa rotina ou uma concentração específica. Eu preciso calcular, eu tenho um garoto que trabalha com cálculo e ele trabalha com cálculo de custos numa empresa. E ele vai numa empresa e faz todo o cálculo. Ele estava me contando quanto custa uma esfirra. Mas aí ele leva em conta tudo, a eletricidade, o pedaço que é do aluguel, ele dividiu o aluguel em quanto que se produz, um custo perfeito. E os donos da empresa, nossa, nós nunca fizemos isto. Então, tem trabalhos geniais, principalmente os que exigem dedicação, rotina e que ele possa ficar ali fazendo aquela atividade, ele vai muito bem nisso. E pode ter um grande desenvolvimento nas áreas específicas. Perfeito. Não? Sempre orientar bem, né? Eu lembro de uma entrevista que eu fiz e um psicopedagogo falava, né, que o importante é valorizar as potencialidades. Claro. Que coisa boa. Todos nós temos potencialidades. Valorize as potencialidades. Dr. Calil do Alib está lá no Clínica DR Calil do Alib no Instagram. E mais uma vez, você quer marcar sua consulta, marque, você vai gostar, vai ser bem atendido. Dá para fazer até pelo telefone, através da telemedicina, tudo ficou fácil, né? Então, em qualquer lugar do planeta. 11 3284 5876. 11 3284 5876. Doutor, muito obrigada. Quer completar com mais alguma coisa? Deixamos de falar algo importante? Eu acho que o importante é chamar atenção para esse assunto, Cláudia. Esse é um assunto cada vez mais em voga, cada vez a gente está sabendo mais sobre ele e é importante que as pessoas possam estar atentas que não é simplesmente autismo aquela pessoa muito grave, como era antigamente, e que pessoas podem ter esses comportamentos de um isolamento maior e que a gente pode, por uma consulta, tentar diagnosticar melhor. Perfeito. E aí, com isso, dá mais qualidade de vida para quem a gente ama. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E tem até lei que protege aí de várias formas também, é coisa que interessa, porque vai mexer no bolso. Presta atenção. Obrigada, doutor. Obrigado. Foi muito bom te receber.